Eu estou encantado. Eu estou encantado. Eu estou encantado com o que eu vi ontem. Foi demais. E eu faço questão de sublinhar isso pelo seguinte, porque contra o Táchira semana passada não foi muito diferente disso. O Internacional tem capacidade de fazer grandes partidas. Eu não vou entrar nessa de adversário fraco, porque senão nunca vai ter mérito. A vitória de ontem ela foi gigante. Ela foi gigante porque era Libertadores da América, ela foi gigante porque era o Olímpia, que é um tricampeão da Libertadores. Quer dizer, tu não pode diminuir a vitória de ontem. O adversário era fraco, mas aí não vai ter mérito nunca. Não vai ter mérito nunca. O Internacional ontem atropelou o adversário com bola, com a estreia do Tyson, que é um capítulo à parte que nós vamos tratar do programa, um jogador de outro mundo, de outra turma, que sobra no futebol brasileiro e muito bem escalado pelo treinador. Para mim não é, a surpresa para mim não é o Tyson jogar a bola que ele joga, que a gente sabia. A surpresa para mim é que o treinador foi cirúrgico e acertou na posição que o Tyson tem que jogar. O Galhardo individualmente também impondo uma condição de titularidade cada vez mais pelos gols que está fazendo, mas acima de tudo, uma consciência coletiva de um time que soube construir de todas as formas do jogo, de todas as formas, que mesmo depois de estabelecer a vitória ainda tinha uma sede incrível de fazer mais gols e continuar empilhando gols para consolidar uma atuação diferenciada. O Inter ontem foi gigante. A questão é, vai ter sequência? Não vai ser mais um eletrocardiograma? Vai no teto e cai no chão? É isso que a gente quer, porque o que aconteceu ontem é maravilhoso, desde que tu consiga estabelecer uma sequência. César Cidade Dias, quero te ouvir. Não, é que eu tô encantado. Tu também tá encantado? Eu tô contigo, no caso. Eu tô, porque na verdade se a gente tirar o adversário do futebol, a gente não pode comentar. Porque se o futebol é feito do time que tu torce ou que tu tá vendo contra outro time. E ontem a gente conversou aqui e sabia que ia ser assim. A gente sabia. Não sabia. Tu tá encantado hoje. Nós sabíamos que ia ser assim. Não sabia porque contra o Always Ready não foi assim. Mas não foi porque foi na altitude, mas cara, Baldassi. é que quando tu pega o adversário dessa forma, que todos nós entendemos uma fragilidade, uma inferioridade técnica em relação ao Inter, tu tem obrigações. E as obrigações foram cumpridas. Elas foram todas cumpridas com maestria ontem pelo Internacional. Tem muitas coisas que nós temos que falar, muitas coisas. Por exemplo, tu começasse a falar do Tyson e do que ele pode representar. Esse é um ponto muito bom. Agora, se a gente entrar o 6-0, a goleada, tudo encantou, nós vamos domingo. Sabe o que tu vai me dizer segunda-feira? Que tu tá decepcionado. Tá bom, mas aí a culpa não é minha. Aí a culpa é do Inter. Já vou adiantar. Segunda vai dizer que tá decepcionado. Se no final de semana vou adiantar. Se o Inter contra o Juventude não classificar a final do Campeonato Gaúcho, o que aconteceu ontem vira pó. Wagner Martins, eu quero te ouvir, Wagner. Você que fez ontem na Rádio Bandeirantes, aliás, a tua acidez, a tua amargura na Rádio Bandeirantes, na jornada, reproduziu o que tu dizias aqui antes, que fez uma projeção de um jogo, que o Inter teria um jogo mais complicado. Assim, o resultado é a diferença do Internacional para o Olímpia, né? Não dos clubes, né? Mas a diferença do que há de material humano do Inter em relação ao Olímpia. O Olímpia é um time que é o pior Olímpia da história. É um dos piores Olímpias da história de um time que já disputou a Libertadores da América, né? Certamente tem times piores do Olímpia que não chegaram a Libertadores da América. É um time que é cansado, é um time com jogadores bundudos, barrigudos, alguns jogadores inclusive. Dá que tem jogador ali que o Inter tentou trazer 2 anos atrás, hein? Sim, o Polenta. O zagueiro Polenta, constrangedor. Meu Deus do céu. Teve uma lesão muscular no jogo, né? No meio do jogo. Não tentou, né? Então, o empresário assim, estava forçando. Então, assim, eu preciso, Baldassi, desculpa, eu preciso falar sobre o adversário. Eu preciso falar de novo que o primeiro gol do Inter, ele nasce de uma bola parada. Ah, não vale gol de bola parada? Não, vale. Vale gol de bola parada. É mérito o cruzamento do Rodinei no escanteio. É mérito de posicionamento do Vitor Cuesta, que de novo marca um gol de cabeça. Agora, talvez eu tenha tido dificuldade para me comunicar ontem na Rádio Bandeirantes, porque eu transmiti essa acidez. Na verdade, o que eu queria transmitir é um ponto de interrogação, uma dúvida por conta da atuação do Inter diante de um adversário que é muito fraco, mas muito fraco mesmo. E assim, só para fechar, o Inter tem um capítulo à parte, como tu disse, que é o Tyson, que é de outra turma e que faz todo mundo crescer ao lado dele.
faz todo mundo crescer ao lado dele. Então, por isso a gente viu um pouco mais de evolução em combinação de jogadas, porque ele é um cara que pensa muito rápido, ele aproxima, ele abre espaço, o posicionamento dele foi perfeito. Foi perfeito, eu falei aqui que eu gostaria de ver ele na ponta do losango, né? Ele não jogou assim, mas na distribuição inicial ele começou pela meia esquerda, mas a gente via ele livre, jogando inclusive pela meia direita para buscar jogo. Então ele é um cara que alça o Inter a um outro patamar pela qualidade técnica que ele tem. Agora, eu, com todo respeito, eu como jornalista isento e comentarista, eu não posso me empolgar com o que eu vi em termos de atuação. O resultado é espetacular. Tu está trazendo a carga das dúvidas que se tem em relação ao trabalho do Miguel Ángel Ramírez. A análise do jogo de ontem, Wagner, ela tem que começar no jogo de ontem e terminar no jogo de ontem. E aí, não há reparos ontem, hein, Wagner? Não há reparos. Eu posso até dizer que a saída de bola, ainda não é. Tá bem e tal, mas não há reparos. O tamanho da vitória do Internacional ontem, ela não tem o que se contestar. O que eu vou contestar da vitória de ontem? Assim, por exemplo, quando o Olímpia, de forma tardia, avança suas linhas para fazer uma marcação mais em cima, o Inter se atrapalha na saída de bola. E aí, claro, se atrapalha ali atrás, mas daí encontra espaços lá na frente para sair o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto gols. Então, assim, o adversário conta muito para fazer a análise. Eu respeito a tua opinião e eu entendo que assim, tu como torcedor e outros que não estejam posicionados nesse momento como torcedores e que fiquem empolgados, eu respeito. Só que eu gostaria de que respeitassem a minha opinião também. Não, mas eu tenho os freios. Me permitam ouvir o João Batista, por favor, Baldasso e Vaguinha. Junto a ver. Bom, Meneghetti, para mim, essa questão da bola parada do Internacional mostrou que o Inter tem repertório. Fez gol de bola parada, teve lançamento longo do Cuesta, teve bola até mais do que eu achei que poderia, bolas cruzadas na área, mas teve também bolas por baixo. Ou seja, o Inter jogou pela direita, jogou pela esquerda, às vezes um pouquinho mais para um lado, mais para o outro, mas teve repertório, teve várias mudanças. O Cuesta fez muito lançamento, mas, gente, tu tem que variar as jogadas e isso eu vi ontem. O adversário é fraco? É fraco, mas eu não vou ficar aqui lembrando que ele é fraco a todo momento. A gente precisa fazer a análise do jogo e a análise do jogo é essa. A interativa de ontem era se o Tyson poderia sozinho modificar as coisas no Internacional. E olha, eu não sei se sozinho ele vai, mas que ele deu uma boa ajudada. Quando você, torcedor, ouvir, e você que não é tão ligado à tática, o jogador jogou entre linhas, pense no que jogou o Tyson ontem. Ele jogou entre as linhas, na frente dos zagueiros adversários e nas costas dos volantes. Ele ficou livre ali para fazer aquela movimentação e foi muito esperto. O Tyson, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador da partida. O Galhardo até foi escolhido pela Conmebol e eu quero fazer uma referência aqui. O Baldassi disse, olha, talvez ele está ganhando a titularidade. Pode-se discutir essa briga com o Yuri Alberto, mas se mostrou uma coisa. Ele é muito inteligente para jogar. Ele faz movimentações de saída de bola, ou às vezes de sair e levar a marcação. Ele é um centroavante. O Galhardo mostrou que não foi uma fase goleadora. Ele realmente é um baita de um centroavante. Lembra muito, sabe quem? Sabe qual centroavante que ele lembra? É o Barcos. O goleador dos jogos fáceis. Não faz isso. Ele fez grandes jogos do Campeonato Brasileiro. 17 gols no Brasileirão. Sabe qual é o problema? Dos jogos fáceis. Nós dois gostamos muito do Yuri Alberto e nós pensamos na titularidade do Yuri Alberto, mas o que o Galhardo está fazendo agora é nos dando um carteiraço. O Galhardo está nos dando um carteiraço. O Galhardo está nos apresentando números. E os números eu acho que o Yuri Alberto é bem mais jogador mas que ele. o Galhardo está impondo titularidade por conta disso, porque é ele que está jogando. E eu concordo que ele está jogando muito bem. Mas é ele que está jogando. Agora, teve um lance no primeiro tempo. E aí eu avalio todo o jogo. Eu avalio todas as circunstâncias e não só os melhores momentos, como alguns fazem. O Tyson puxa um contra-ataque pela meia direita e enfia a bola para o Thiago Galhardo. E ele, ali naquele lance... Ele não tem a explosão que teria o Yuri Alberto para fazer a finalização. E é nesse detalhe. Se o Yuri Alberto está em campo ontem, o primeiro tempo é 4-0.